Olá a todos e sejam bem-vindos de volta para mais Super Game Power em dose dupla. E hoje vamos festejar como se fosse 1999. Parece que escolhi essas revistas só para fazer essa piada e foi isso mesmo. Está no ar mais um episódio de História Revista. Para começar, vamos com a edição 66, setembro de 1999, o mês em que o Dreamcast foi lançado em território americano e que teve um especial com tudo sobre o novo console. Também vamos ver aqui Soul Calibur, Mario Golf, Street 03 e 427 dicas. E começaremos com os 128 bits da Sega com o Dreamcast americano, o famoso 9 do 9 de 99. Lançamento que marcou a época e que a Sega fez tudo o que podia para aparecer. Lembro que nesse dia aconteceu uma das premiações da MTV que foi devidamente patrocinada pela Sega. E falaram que todo mundo que foi lá, apresentador, indicado, premiado, todo mundo ganhou um Dreamcast. Tipo uma vez há pouco tempo que a Miley Cyrus apareceu em alguma premiação aí e ganhou um Ouya só por aparecer lá. Enquanto isso, teve um monte de gente que ajudou no Kickstarter que ainda não tinha recebido o seu em casa, mas ela. E eles têm uma lição a aprender com a Sega: distribuir videogame de graça teve as suas consequências no futuro. E mostraram também os acessórios que já conhecemos: tem a memória, tem o controle de pesca, o Rumble Pack, o modem discado que depois fizeram de banda larga, e os seus jogos do lançamento que já foram os que tinham lançado desde o ano anterior no Japão, só que deram um destaque especial para esses 5. Mortal Kombat Gold, não me perguntem porquê. Power Stone, que veio do Flipper e tinha um desenho passando na TV. Sonic Adventure, não podia faltar. House of the Dead 2, que foi uma adaptação perfeita, mas que não teve pistola em território americano. Olha aí, uma decisão brilhante. E o Soul Calibur, que nós veremos daqui a pouco. Dá pra ver que esses jogos estão bem no que é o gosto americano. É arcade, é luta, gráficos de último tipo acima de tudo, franquias conhecidas. Quanto a isso, dá pra dizer que eles fizeram a lição de casa. Para saber mais mesmo sobre o sistema, recomendo dar uma olhada no nosso episódio 20, da primeira temporada. Foi quando mostramos a ação games do lançamento japonês do Dreamcast. Lá tem um pouco disso e mais detalhes. Vamos continuar com os previews então. Primeiro, Tomb Raider The Last Revelation, o quarto da série. Foi esse o que começava com ela adolescente como uma fase de tutorial, e depois prosseguia com o jogo todo num único cenário: o Egito, as pirâmides e o caramba. Lançado no PlayStation 1, Dreamcast e PC. Ao seu lado, 2 RPGs, Breath of Fire 4 e Chrono Cross, ambos no PlayStation 1. Esse de baixo é polêmico, mas ainda sou mais o trigger. Mais um jogo, Wu-Tang Shaolin Style. É de luta e estrela o grupo de rap Wu-Tang Clan. Muito violento. Foi o jogo que criaram depois que resolveram cancelar o Trio Kill, jogo super violento que contamos a história outro dia aí. Virando a página, Two Human, jogo de ação anunciado na E3 que teve um adiamento aqui e ali, e quando foram ver ele só foi lançado em 2008 no Xbox. Sendo que ele era de 2008, mas tinha a cara de jogo mal feito de 2005. Depois disso teve uma briga na justiça por conta do uso da Unreal Engine. E aí a Silicon Knight, que fez o jogo, perdeu o processo para Epic Games e tiveram que coletar todas as cópias do jogo que ainda não tinham sido vendidas. Eles tinham que ir em todas as lojas e depois destruir tudo e sumir com a versão digital também. Depois dessa não dá pra dizer que o Duke Nukem Forever fez feio. Ele tá bem demais na foto. E mais, aqui embaixo tem o StarCraft do Nintendo 64. Ficou um lixão, e olha que ele veio com a expansão e todas as missões. E vamos aqui com os lançamentos do mês, começando com o Dreamcast, um dos seus melhores jogos, que foi um dos primeiros, mas é um dos melhores de todos os tempos até hoje. Soul Calibur, sequência do Soul Edge. Todo mundo se lembra de como aquela conversão para o PlayStation foi rica. O jogo ganhou centenas de modos de jogo e alguns personagens novos, e era o mínimo que esperávamos nesse caso aqui do Dreamcast. Mas aí deu que o pessoal da Namco é muito legal e foi muito mais longe nisso. A primeira coisa é na parte dos gráficos, que os caras praticamente fizeram tudo do zero.
Vamos mostrar aqui lado a lado o Dreamcast e o Flip. É tipo como fizeram um tempo depois com o Tekken Tag no PlayStation 2, que foi o seu título de lançamento também, que se olhar lado a lado parece até que são jogos diferentes. Os cenários ganharam muitos detalhes, o chão parece até que tem desníveis e o formato das fases varia de retângulo para redondo para triângulo. E tudo que está lá longe fora do alcance também é muito detalhado. Entre os acréscimos, vamos começar com a volta do Cervantes e os modos de jogo de sempre. Briga entre times, survival, versus. Isso aí é o normal. No primeiro jogo, no PlayStation 1, eles inventaram o Edge Master Mod, que foi aquele modo que era estilo RPG, que virou um modo de missões. Parece que ele ficou pouca coisa mais longo e também pouca coisa menos complicada. Só que as missões foram mais trabalhadas para realmente ficar uma coisa diferente do modo de jogo normal. Ainda tem aquelas coisas clássicas, tipo ganhar a luta enquanto tu tá perdendo energia, jogar o oponente para fora dentro de 10 segundos. Isso aí é o normal. Só que também tem umas que são bem legais que eles fizeram, tipo a arena fica fininha e tem que ir batendo nos inimigos e avançar até uma certa distância. Ou então lutar enquanto ratos correm pelo chão e mordem os pés dos lutadores. Depois que a gente completa essas missões, aparecem os prêmios que podem ser aquelas coisas, arte conceitual, música, outros tipos de bônus e, como não podia faltar, as novas armas têm as suas próprias estatísticas, têm sua própria força, velocidade. Algumas têm poderes tipo recuperação de energia e os gráficos também ajudam nessa hora, porque todas foram montadas até o último detalhe. Em especial a última delas, que é a que pertence ao personagem Ed Master, o velho mestre que a cada round ele muda de arma e estilo de luta. Ele é praticamente o Mokujin, que ele imita o estilo de luta dos outros jogadores. Só que ele tem uma versão exclusiva de cada arma. E essas também podem ser usadas com os outros lutadores através de um truque. Dentro do jogo a coisa também ficou diferente do primeiro com um novo sistema de movimentação livre, que agora dá para caminhar por qualquer direção livremente. Não é mais só desvio lateral para cima ou para baixo, que também são comandos de golpes. Apareceram novos movimentos de defesa e saiu aquela barra de resistência da arma que quebrava quando era esvaziada. E tem ainda aquele golpe carregado que iniciava combos, que agora ele tem uma função diferente. Não são a mesma coisa que os indefensáveis, não vamos confundir. A seleção de lutadores também não faz feio, mas não está exatamente perfeita. É um número alto, só que tem algumas coisas que são o mesmo lutador com roupas diferentes, igual como era Scorpion e Sub-Zero. Tipo o Yoshimitsu. Ele veio direto do Tekken e todo mundo vai querer saber qual é a dele, mas basicamente ele é a mesma coisa que jogar com Mitsurugi com um ou dois golpes diferentes. Ou até pior, porque tem alguns golpes que ele não tem. Mas em todo o resto, o soco fraco, o soco forte, esses movimentos são iguais. O Lizard Man, que luta com o escudo e a espada, ele é só uma skin diferente da Sophitia, ele foi colocado como personagem separado. E isso aconteceu com outros lutadores também. Até mesmo entre os novos, só mesmo a Ivy é realmente uma personagem 100% nova. Os três amigos que são os protagonistas do jogo, o Kirik, a Xianfo e o Max, são a mesma coisa que a Seongmin, o Huang e o Lilong, que até onde eu lembro, na versão do Flipper, eles ficaram de fora, só que dois deles voltaram para a versão do Dreamcast. E o grande vilão do jogo aqui, o Nightmare, ele é o mesmo que o Siegfried, o que ainda tem um desconto porque eles são a mesma pessoa, só que os outros personagens têm cara de que foram feitos na correria. Esse deve ser mesmo o único ponto negativo, porque algumas pessoas podem falar que a falta de filmes em CG para abertura e para os finais pode ser defeito, mas eu acho que tanto faz se fosse uma coisa ou outra. Dentro do jogo, quando é a hora da luta, Soul Calibur é excelente e parece que não envelheceu um dia até hoje. Esse daqui é do tipo obrigatório para quem tem, ou teve, ou quer ter um Dreamcast. Mas se tu não tiver um desses, ele está disponível para celular e tablet também. Mais um de luta. Street Fighter 03, que já veio com todas as novidades que inventaram na versão do PlayStation 1, mas praticamente sem nenhum corte nos gráficos. Em 2000 foi relançado com o jogo online, e em 2001 foi relançado no Flipper, só que agora ele era da placa do Dreamcast, a Naomi. E agora se chamava Street Fighter 03 Upper, essa setinha aqui do lado do nome. Agora dava para construir o seu personagem em casa e levar a memória para jogar com ele no Flipper e salvar os dados. Coisas que muitos jogos do Dreamcast tinham nesse tempo.
Metade de 128 é 64, e aqui tá o Duke Nukem 0 hora pronto para ser pego pelo Huawei e sofrer algumas atrocidades. Lançado por volta de um ano depois do Time to Kill, aquele do PlayStation, esse também foi de tiro em terceira pessoa, só que é um jogo bem pior. Lá no PlayStation, seu esquema era mais parecido com o Tomb Raider. Tinha exploração, escalar parede, correria. Quando chegava a hora de combate, tinha que sacar a arma e guardar depois. Era um jogo mais rico. Só que aqui eles simplesmente fizeram o tiro em primeira pessoa para uma câmera de terceira. É só mesmo tiro e correria com alta dificuldade, e aí quando chega em certo ponto do jogo, tu vai habilitar o modo de tiro em primeira pessoa. Então qual é a diferença afinal de contas? Não dá nem para acreditar no que eles escrevem na capa do jogo. Na parte dos gráficos até que são competentes. Eles têm a opção de usar a expansão de memória para ficar em alta definição, e fica muito bonito se ele ficar parado. Mas como é de costume, o frame rate vai embora quando ele começa a se mexer. Esse aqui é bom se tu quer só pegar para ir um tiroteio. No resto ele é dispensável. E aqui do lado tem o PlayStation 1. Nós vamos dar uma paradinha rápida no Legend of Mana, que eu não joguei, mas esses gráficos são mesmo um absurdo de bonito. Também no PlayStation tem esse que já nasceu clássico. Driver, você é o motorista. Um tradicional filme policial dos anos 70 que foi colocado dentro de um jogo. O jogador estava na pele do Tanner, policial infiltrado no submundo do crime. Foi o primeiro Velozes e Furiosos praticamente. A primeira fase é na garagem, que é o tutorial também. Tem todas as coisas que o jogador tem que saber para usar nas missões. São aquelas clássicas de perseguir alguém e ajudar na fuga de um roubo a banco. E a mais repetida de todas, que é sair de um lugar e chegar em outro antes que o tempo acabe. Coisa que, depois que tu passar na metade do jogo, todas essas partes serão completas faltando 2 segundos ou menos para a missão falhar. Para isso é preciso conhecer bem a cidade, ou as cidades, que no caso são 4. Cada uma tem a sua característica e os seus caminhos. Apesar do que falei, que é preciso conhecer a cidade, o jogo principal não é de mundo aberto. É preciso entrar nesse modo separadamente para poder dirigir e treinar. Vai poder correr pela cidade quanto quiser. Mas aí vai ter que voltar lá pro menu e entrar na missão ou então algum dos minigames de direção. A sua produtora, Reflections, tinha inventado um sistema de física que a cada jogo que eles faziam era visivelmente melhorado. E cada jogo foi metade a sua nova versão do sistema de física e um teste do que eles já estão tentando fazer para o próximo jogo. Era sempre um novo progresso atrás da simulação de física mais perfeita que podiam criar. Isso começou lá junto do PlayStation com o Destruction Derby. Aí veio o Destruction Derby 2, Driver 1 e 2, Stuntman, esse já era no PlayStation 2, e as outras continuações do Drive. Se os gráficos não ficavam tão bonitos assim, eles tentavam compensar com o realismo, que não atrapalhava o jogo em si. Mas o que tinha de negativo em todos esses jogos que listei foi que a maioria mesmo é como se fosse a mesma coisa. Sair do ponto A para o ponto B, tempo limitado, tu vai falhar a primeira vez, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Vai ter que decorar o caminho e uma hora tu vai conseguir completar e passar para a próxima fase. De nada adiantava construir uma cidade grande e detalhada se as missões oficiais não deviam usar mais do que uns 30% do território. Os 70% que ainda faltam não serão visitados porque eles não são bons caminhos para serem usados numa fuga, e no jogo de mundo aberto não fazia a menor diferença. Driver 1 e 2 ainda foram divertidos mesmo com esse porém, só que os outros não deram em muita coisa. Especialmente o Stuntman, que vai aparecer no episódio futuro, e aí será falado com mais detalhes. Vamos continuar com mais corrida na parte de esportes. Na verdade tem um jogo só. É o Boss Rally, que também é conhecido como Top Gear Rally. Nome que usaram no Nintendo 64 para ver se conseguiam vender mais por aí. Essa versão é do PC e basicamente é o mesmo jogo, mas com gráficos melhores. E mais aqui pra frente, o detonado com o Mario Golf do Nintendo 64. Apareceu na mesma época do tênis e a ideia era que tu pegasse a versão do Game Boy Color e montasse um personagem lá. Ele seria desenvolvido no modo RPG, que é excelente. É uma longa jornada que vale muito a pena ser jogado. Depois tu colocava o cartucho naquele adaptador que vai no controle e que vinha com um Pokémon. E aí continuava o jogo com ele na versão grande. Coisa que vale pro tênis também.
Se o jogo do Game Boy não estivesse disponível, esse Mario Golf dos 64 bits não perde muita coisa. Ainda é um jogo cheio de coisa para desbloquear e encontrar. E a jogatina vai valer a pena, porque o jogo é muito divertido mesmo. Como não se trata de um jogo do Tiger Woods, não teve por que fazer uma coisa complicada. Se tu quiser ir lá e só mesmo dar umas tacadas, dá para se divertir do mesmo jeito. Veja a barra de força aqui embaixo, o taco que vai mandar a distância certa para chegar até o buraco. E com o B, tu vai escolher se quer uma tacada normal, fraca, ou uma super tacada, que é limitada. Mas se tu usar e der uma tacada perfeita, ela não vai gastar. É nesse ponto que começa a estratégia. Também tem como dar a tacada mais para cima ou mais para baixo, ou pelas laterais para dar efeito, ou então adicionar rotação, ou então jogar a bola bem alto para que o vento ajude a chegar mais longe. Tem os obstáculos, tem armadilhas. Será que naquele lugar que foi apontado como alvo existe um desnível que vai fazer a bola rolar para fora? É muita coisa, e isso o jogador aprende com o tempo. Mas como já foi dito, se tu quiser só mesmo dar umas tacadas, fique à vontade também que a diversão vai ser igual. E essa primeira parte aqui nós vamos acabar com uma bela vasilha de Neston para recuperar as forças. Na verdade eu deveria tomar alguma coisa para molhar a garganta e continuar a narração. E qualquer bebida desce melhor se for servida na nossa caneca. Encomende a sua lá com o nosso parceiro É-Soda nesse link que está aí na descrição. Tem esse com o nosso nome e também outras com temas relacionados a videogame. Ou você pode fazer uma por encomenda com a estampa que quiser. Veja o link aí embaixo. Enquanto encomenda a sua, vamos para um breve intervalo. Vou ali encher a minha com suco de maracujá e na volta vamos continuar com a próxima edição. Zero Hour for Nintendo 64. For mature audiences only. E de volta para a segunda parte, temos o mês de outubro de 1999. Foi logo depois do anterior mesmo. Já vamos encontrar o primeiro Medal of Honor, os primeiros lançamentos do Dreamcast, Final Fantasy VIII americano e o Nintendo 64 com mais jogos do que o normal. A primeira parada do dia é justamente com a Nintendo, que vem falar da próxima geração. Foi anunciado o desenvolvimento do Game Boy Advance e uma parceria com a Konami para lançar jogos para esse portátil. E também tem o Dolphin, o primeiro nome do GameCube. Isso aconteceu na feira da Nintendo, a Shoshinkai, onde também mostraram jogos que vêm pela frente e finalmente mostraram o Disk Drive funcionando. Uma cena triste que já passou por tantos atrasos que ninguém devia mais nem lembrar que esse negócio ainda estava para ser lançado. Na outra página, nós vamos encontrar lá no cantinho uma nota com o rumor de que a Microsoft começou a desenvolver o seu próprio videogame. E uma coisa que passou em branco na época, mas que hoje sabemos do seu valor. Uma entrevista com o Tony Hawk sobre o seu jogo que seria lançado nesse mês. O cara era um deus entre os skatistas e as pessoas que entendem, mas saiu disso ele virava um desconhecido, mas isso durou pouco tempo. Se não fosse por isso, tinha os X Games na ESPN e a participação do Jackass que talvez fizesse serviço a longo prazo. Mas isso já é outra história. Porque agora vamos aos previews e o primeiro é o Zelda Gaiden, também conhecido como Majora Mask. Esse preview foi mais para mostrar que o jogo estava sendo feito mesmo e que ele não usaria mais o 64DD. Agora ele é um lançamento em cartucho. Pouco se sabia ainda, mas as fotos mostravam que o Link estava transformado e o tema do fim do mundo vem junto com a paranoia da chegada do novo milênio. Também vamos ver aqui o Zelda do Game Boy Color, ainda sem subtítulo, mas já divulgaram que seriam 3 jogos intercambiáveis. No final foram só 2, Oracle of Ages e Seasons. O jogador podia começar um e continuar no outro, não importa a ordem. Na outra página tem o Knockout Kings 2000 para o PlayStation, que depois foi lançado para a Nintendo 64. Jogo que ficou bom como simulador, mas com muitos bugs quando foi lançado. Resident Evil 3 Nemesis para o PlayStation. Um novo capítulo com a sua história contada 24 horas antes e depois do que aconteceu no segundo jogo. E vem com novos inimigos. Entre eles tem esse terrível monstro conhecido como The Chaser, o Perseguidor. E tem um novo elemento do jogo em que chegam momentos que precisa tomar uma decisão e a história toma novos rumos.
A única coisa nova que não mostraram aqui foi aquela história de que os puzzles agora tinham uma resposta diferente em cada partida. E que aquele monstro perseguidor era um Nemesis. Fighting Force 2, quando mudou de porrada de rua para ação em terceira pessoa. Cenários altamente detalhados que podem ser destruídos. Twisted Metal 4, dessa vez aí não foi feito pela mesma equipe dos 3 primeiros. Ainda era combate de carros, mas perdeu muito da graça e ficou sendo só combate de carro sem nada de especial. Jet Force Gemini, Nintendo 64, feito pela Rare. Ação e tiro com gráficos muito bonitos e que davam uma ótima sensação de espaço. Infelizmente ficou esquecido. Quem jogou sabe que merece uma segunda chance. Rainbow Six para PlayStation, Nintendo 64 e Game Boy Color. Podemos ver as 3 versões aqui. A do PlayStation é essa que a arma aparece o tempo todo, baseado na obra do saudoso Tom Clancy. Se trata de um esquadrão antiterrorista em missões variadas e a diferença é que antes de cada fase, o jogador pode montar a sua equipe. Ele também escolhe equipamento e faz uma estratégia completa. Dá para alternar o controle entre os soldados e também existe jogo cooperativo. Teve várias sequências, uma delas foi anunciada na E3 agora, e mais tarde o selo com o nome do Tom Clancy virou grife de jogos militares. Tem outro aqui. Pela segunda vez nessa temporada, a segunda trilogia Duro de Matar. É aquilo que falamos, que os 3 jogos são parte de uma grande história que acontece em Vegas e depois ele mudou o título para Viva Las Vegas. E o último, GTA 2. Jogo ainda pouco conhecido pelo público, mas já polêmico. Foi lançado no PlayStation 1, PC e Dreamcast. Nesse último ele ganhou visuais muito caprichados e acho que ele não ia ficar feio se fizesse a visão em terceira pessoa já nessa versão. Mas talvez eles nem pudessem fazer isso, porque eu ouvi falar que os gráficos do GTA 1 e 2, ou então só do 1, na verdade não são 3D, são uma invenção lá que fizeram que dá a sensação de 3D. Só que não é 3D de verdade. Só que ainda tem mais um preview aqui que nós vamos ver, que é o jogo da capa, Medal of Honor. A promessa de levar os jogos de tiro em primeira pessoa para o próximo nível. Esse jogo foi uma invenção do diretor Steven Spielberg, que ainda estava com a cabeça na Segunda Guerra. Ele já tinha feito até o momento A Lista de Schindler e o Resgate do Soldado Ryan. E aí o jogo veio pela sua produtora, a DreamWorks Interactive. E eles faziam jogos desde 96, a maioria eram dos seus filmes. E foi o Spielberg que também fez questão que o protagonista fosse um homem comum e não um super soldado. Para conseguir isso, chamaram o mesmo consultor que ajudou a fazer outros filmes também. E já deu para ver no jogo final como essa ajuda e a mão do diretor e um produtor oscarizado foram fazer a diferença. Do GoldenEye 007 veio aquele sistema de missões que não era simplesmente chegar ao final da fase. Colocaram nos controles aquela mira que pressionava R ou L para apontar livremente pela tela. Os inimigos eram totalmente 3D, as pessoas e cachorros, e também deram esse trabalho para coisas que são só detalhes. É muito legal ver explosões e tiros e as granadas em 3D. E os cenários ficaram muito bonitos porque normalmente era visto nessa época. Os inimigos reagiam de várias formas, quando viam o jogador, quando tomavam um tiro, e a mais famosa de todas foi a sua reação quanto a granadas. O jogador jogava uma, e tinham aqueles que jogavam de volta, tinha aqueles que faziam sacrifício e deitavam em cima para proteger a turma. Quando era um cachorro, eles traziam a granada de volta para o jogador também. É só um exemplo do quanto a inteligência artificial tinha sido trabalhada. Isso era uma coisa que os jogadores já estavam cobrando a cada FPS que lançavam. E eles vinham com algum tipo de novidade, mas a inteligência artificial, a ideia era a burrice artificial. Um outro detalhe que foi criado aqui foi aquele indicador de qual direção tem um inimigo atirando. Os efeitos sonoros realmente ficaram muito bem feitos e dava para escutar a reação dos inimigos. Tinha eles gritando para todos os lados e a trilha sonora foi assinada pelo Michael Giacchino. Recentemente ele fez Missão Impossível, Star Trek e alguns filmes da Pixar. Vendo esse nível de produção que dá para entender como foi que eles fizeram um jogo que ainda era preview ganhar a capa da revista. Merecido mesmo, Medal of Honor já nasceu clássico. Agora sim vamos ver os lançamentos do mês. Primeiro o Nintendo 64 com Shadow Man. Aventura em terceira pessoa com esse cara que veio dos quadrinhos. Era um jogo longo e complicado na medida certa. Sua jogabilidade era parecida com o Zelda, só que os comandos eram mais de jogo de ação.
E digo isso com pulos, ataques, itens de um jeito mais tradicional. O Shadow Man tem o poder de andar entre o mundo dos vivos e dos mortos, coisa que o Soul River conseguiu fazer bem melhor, e aqui no Brasil ele foi lançado todo traduzido em português. Se for jogar esse aqui, é melhor mesmo pegar a versão do PC ou a do Dreamcast. Teve um outro episódio também que nós vimos a sua continuação. Aí já foi na época do PlayStation 2. Agora, Road Rash 64, um jogo que merece ser desfeito e esquecido. Em termos de jogo, ele estava muito parecido com o 3D do PlayStation 1, que o jogador escolhe entre 3 tipos de moto que tem controle diferente, e isso é a coisa mais difícil de se adaptar no jogo todo. A parte da corrida é ruim, a parte da porrada é ruim, os gráficos são ruins. A trilha sonora tem músicas reais de bandas reais, só que a qualidade da gravação tá muito ruim. E é tudo uma verdadeira bagunça o tempo todo. Horrível mesmo. Os do Mega Drive continuam imbatíveis. Do lado vamos ver um outro de corrida, é o Revolt, que são carrinhos de controle remoto e é um jogo muito legal, mesmo sendo da Acclaim. Usa itens para sacanear os outros pilotos e tem uma opção de construir as suas pistas. Vale mesmo dar uma boa olhada nas versões do PC ou do Dreamcast também. No PlayStation vamos encontrar o Final Fantasy VIII na sua versão americana, que foi lançado em tempo recorde, se puder falar desse jeito. Em menos de um ano era muita coisa nessa época. Foi uma parceria da Square com a Electronic Arts que fizeram um bom trabalho aqui. Foram as habituais mexidas nas coisas que mais incomodavam nos menus e essas coisas que hoje em dia são partes de atualização. Também reduziram a dificuldade, a tradução foi do tipo sem frescura. Não ficou boca suja, mas também não tinham medo de escrever uma palavra mais feia quando era o momento certo. E foi lançado no mesmo dia do Dreamcast, um jogo para bater de frente com um novo sistema. Hoje em dia, ele está disponível lá no Steam para quem quiser relembrar. Vamos aqui para a seção de esportes, onde encontramos Hydro Thunder no Dreamcast, aquele de corrida de barco que veio do Flipper e que já falamos no especial. Ao seu lado tem o Ready to Rumble Box, lançado no Dreamcast depois do Nintendo 64, PlayStation e Game Boy. A ideia era voltar ao tempo do Punch-Out, onde a luta era aloprada e só tem as regras básicas. Só vale soco e se cair, não levantar, conta até 10 e a luta acaba. Pronto. Os lutadores eram todo tipo de coisa misturada. Tinha magrelo e gordão, tinham 2 mulheres sem qualquer divisão de peso e... conforme se batia no oponente, a palavra Rumble ia se enchendo aqui embaixo. Aí podia estourar a barra e ficar mais forte e mais rápido por alguns momentos. O jogo foi bom, mas os controles eram complicados demais para a simplicidade que queria dar ao jogador. Eram 4 botões de ataque e 2 tipos de defesa que tu tinha que aprender se quisesse avançar no modo carreira. Na sua continuação, eles melhoraram algumas coisas, só que os problemas continuavam a mesma coisa. Mais um Dreamcast. Speed Devil, corrida meio realista e meio de patifaria. A jogabilidade tentava ser realista e pedia uma certa perícia, já que o jogador tinha um carro bem pesado e tinha que tomar cuidado com a direção, que era muito sensível. E as corridas eram bem mais longas que o normal, então tinha que ficar de olho em tudo isso. Os cenários tinham elementos que mudavam conforme a corrida, tipo uma fase que na segunda volta acontece um terremoto e vários trechos ficam diferentes depois. Tem um modo de história, que é esse campeonato de corridas ilegais que tem dinheiro para comprar peças e melhoras para o carro. E também dá para fazer apostas. Algumas têm objetivos que não são necessariamente ganhar a corrida, e aí mais dinheiro entra e assim por diante. Foi relançado depois com um jogo online. E na parte final tem a seção Flashback com a série Valken. Por conta do lançamento desse mês do Valken 2 no PlayStation. Só que nós vamos dar uma olhada na série toda na ordem de lançamento para não enrolar demais as coisas. Primeiramente temos que botar que a série se chama Assault Suit, sempre controlando um robôzão que anda por aí e atira nos inimigos. E cada robô meio que teve a sua própria série dentro do universo. O primeiro jogo foi do Mega Drive e se chamou Assault Suit Land, no Japão. No resto do mundo ficou conhecido como Target Earth, lançado em 1990 e foi o primeiro aluguel de quando ganhei o Mega Drive. Extremamente difícil, como em todos os jogos da série, só que muito divertido. Achei que ele era no estilo Contra, mas a coisa é diferente. Tem que ir devagar, senão tu não vai passar nem no primeiro bloco de inimigos. Aí em 92 chegou o do Super Nintendo, Assault Suit Falcon,
ou mundialmente conhecido como Cybernator. Agora é um robô diferente, mas é um jogo diferente também. Tem gráficos maiores e mais texto de plataforma e a alta dificuldade de sempre. Em 2004 teve o remake do PlayStation 2 que eles deram uma bela expandida no jogo. E ele foi lançado só na Europa, na Ásia e algumas partes, tipo a Austrália. Muito bom e muito recomendado também. Em 97 o Saturn recebeu o Assault Switch Lanes 2, esse sim é a continuação do Mega Drive. E dá pra ver que ele ficou mais parecido com o jogo do Super Nintendo, mas a sensação mesmo é que eles fizeram isso para continuar o primeiro jogo. E finalmente em 99, e que foi mostrado aqui na edição, chegou o Valken 2, o quarto jogo da série que é a continuação direta daquele do Super Nintendo. Deixou de ser um jogo de ação e virou um RPG tático que não vi muito sentido nisso. Mas eles devem saber o que fazem. Esse aqui é o último da série. Como já falei, o remake do PlayStation 2 foi lançado em 2004 e parou tudo por aí. Mas serviu para me economizar mais um nome para o especial de séries canceladas. Vamos ficar de olho nisso, mas por enquanto vamos acabar com o episódio de hoje. Vimos duas edições seguidas, Super Game Power 66 e 67, setembro e outubro de 1999. Então esse é o final do programa de hoje. Já sabe o que fazer, curtida, comentário, aquela coisa toda. Os links se encontram aí nessa parte da descrição, que tem as palavras com cores diferentes que dá para clicar e aí elas vão te transportar para lugares diferentes da internet. Parece até mágica isso. Fica aqui um obrigado por nos sintonizar novamente. Um abraço a todos e até a próxima.